Amém, queridos. Agora no fechamento da nossa aula, eu quero falar um pouco sobre como o conhecimento de Deus se deu no meio de toda essa geração. Então, o conhecimento de Deus, ele vai brilhar para uma pequena comunidade lá na Mesopotâmia, a partir do momento que Deus chama um homem por nome de Adão. E o Adão, ele, no capítulo 12 do livro do Gênesis, Adão está na cidade de Ur dos Caldeus, uma região hoje que na nossa geografia atual, aonde está o Iraque. Por mais irônico que possa parecer, se o Abraão nascesse hoje, ele seria um iraquiano, né? Então Deus aparece para esse homem e faz a esse homem uma promessa. Sai da tua terra, capítulo 12, do meio da tua parentela, da casa de seus pais, vai para uma terra que eu te mostrarei. E Abraão passa então a peregrinar, juntamente com a posteriori seu filho Isaque. Depois Isaque gera o Jacó, Jacó gera os seus 12 filhos, e os seus 12 filhos, um deles, o José, desce à terra do Egito, e no capítulo 1 do livro do Êxodo, o Egito vai receber essa semente de Abraão, né, lá no Egito, e eles ficam ali no Egito por cerca de 400 anos. Sobe uma geração de aproximadamente 70 pessoas, e depois dessas 70 pessoas que chegam no Egito, durante 400 anos, é um povo poderosíssimo. A Bíblia diz que eram cerca de 600 mil homens em idade de guerra, fora mulheres e crianças. Alguns calculam uma população aproximadamente de 3 milhões de pessoas. Quando essa geração, portanto, a nação de Israel foi gerada dentro do Egito. Então, o conhecimento de Deus vai começar a se fortalecer dentro dessa geração que hoje é Israel, né? Na terra do Egito, o Senhor manifesta-se através de Moisés e leva esse povo para o deserto por 40 anos. No deserto Deus dá a lei, e agora toda essa pequena comunidade oriental, né, os filhos de Israel, eles vão levar o conhecimento de Deus para as pessoas. Então, a revelação de Deus está com a nação de Israel, que por sua vez vai caminhando e espalhando o conhecimento de Deus por onde ela passa, né? Até que chega Cristo, né? E com o seu sangue ele comprou para si povos de todas as tribos, línguas e nações, e o evangelho de Jesus Cristo, a partir dos missionários, começa a ser passado para as outras nações. Esse é um fato de como o conhecimento de Deus caminhou ao longo da história. Agora, e as nações que não tinham o conhecimento de Deus, que não tinham acesso a Abraão, não tinham acesso a Isaque, a Jacó, que não tinham acesso... Como se deu o conhecimento de Deus para essas nações? Primeira coisa, nunca, em nenhum momento da história, o conhecimento de Deus se apagou por completo. Sempre teve... do ponto de vista bíblico, e até eu imagino que fatos não bíblicos, de pessoas que conheciam a Deus, de que se devotavam a Deus, independente se não tinha igreja, se não tinha um manual de leis, se não tinha Bíblia, se não tinha nada, havia pessoas que conheciam a Deus. E um desses exemplos importantes de que o conhecimento de Deus era algo possível e visível, a gente vai ver na figura do Melquisedeque. Melquisedeque, quando Abraão faz a batalha contra os 5 reis, ele volta e encontra o rei de Salém, o sacerdote Melquisedeque, e o pai Abraão, pai da nação de Israel, reconhece em Melquisedeque um homem que era sacerdote do Deus Altíssimo. Ele não trazia lá um crachá de sacerdote do Deus Altíssimo, uma credencial. Apenas e tão somente Abraão reconhece em Melquisedeque de que ele era sacerdote do Deus Altíssimo, tanto que ele recebe a bênção desse homem e dizima para o sacerdote Melquisedeque. Nós vamos ver ao longo da história, quando Israel está chegando na terra
prometida, na terra que emana leite e mel, o rei, um dos reis, né, da região de Moabe, envia um profeta por nome de Balaão, o rei Balaque envia o Balaão, para que ele pudesse amaldiçoar o povo de Deus. E sem que houvesse ligação entre Balaão e a nação de Israel, Balaão mostra que serve a Deus e tem o conhecimento de Deus. Tanto que ele chega à conclusão, depois de uma tentativa por conta do ouro que brilhava diante dos seus olhos, e a vontade dele cumprir o desejo de Balaque, mas ao final ele percebe que ele não poderá amaldiçoar aquele a quem Deus abençoou. Então, o profeta Balaão, ele dá-nos uma demonstração clara de que há nele, Balaão, um conhecimento de Deus, ainda que ele não fizesse parte do contexto de Israel. Isso prova que, assim como Melquisedeque, existia pequenas fagulhas do conhecimento de Deus na terra, independente do tempo, das épocas e da nação que a pessoa estivesse. Ok? Mas havia lugares onde a obscuridade por Deus era gigantesca. E como é que o conhecimento de Deus se dava? Simplesmente não se dava. As pessoas não conheciam Deus. É lógico que todo ser humano, assim que nasce, quando percebe a grandeza de Deus, a mecânica de todos os seres viventes, há uma percepção clara de que aquilo tem as mãos invisíveis de um Deus. E principalmente na Grécia Antiga, eu vou citar a Grécia porque é o berço da filosofia, o livre pensar. Na Grécia Antiga, então começou a criação dos mitos, os mitos e as lendas. O que eram os mitos? Eram pequenas histórias contadas para ilustrar sobre a criação do mundo, criação dos mares, criação das árvores e assim por diante. Então, o mito nasceu antes da filosofia. A filosofia, ela veio para dar uma resposta mais aprimorada, mais explicada, mais racionalizada para aquilo que os gregos conheciam como mito. Então, é muito comum até hoje, na escola, a gente ouve falar sobre a mitologia grega. Né? Mitologia grega é um conjunto de mitos, histórias e histórias, lendas sobre vários deuses, heróis, titãs, ninfas, centauros. A mitologia grega, por conta da inserção poderosa da Grécia na maioria de todas as conquistas ocidentais, a língua grega e a cultura grega passou a todo mundo, de modo que as pessoas, todo mundo conhece sobre os mitos, os heróis gregos e assim por diante. Mas quando do aparecimento da filosofia, que se deu por volta de 700 anos antes de Cristo, algumas pessoas falam 500 anos por conta de Sócrates. Sócrates viveu 500 anos antes de Cristo. Sócrates é considerado o pai da filosofia. Mas antes de Sócrates, 200 anos antes de Sócrates, a gente já vê na história grega vários pensadores das mais diferentes áreas do conhecimento e da ciência humana que tentam explicar mais racionalmente, tentando desmistificar isso que na Grécia era conhecida de mitos. Portanto, o Deus grego, né, o Zeus, era uma tentativa de explicar a essência daquilo que é o nosso verdadeiro Deus. Né? E com a questão do aparecimento da filosofia, então há uma tentativa de explicar o aparecimento de Deus. Mas a sociedade grega ainda é uma sociedade que está absolutamente cega acerca de Deus. Mas mesmo essa sociedade, ela sabe que existe um Deus. Quando Jesus chega, e pouco depois, assim que ele chega, derrama o seu sangue na cruz do Calvário, salva as pessoas e sobe para o céu, a igreja é instituída. Logo no começo da igreja aparece um apóstolo importante, o Paulo. Quando Paulo visita a sociedade grega, ele chega no lugar onde estão lá os mais diferentes deuses que eles acreditam serem o responsável pela criação disso e daquilo. Há um altar ao Deus desconhecido. Quando o Paulo chega lá e ele então faz uma ministração
usando como base o altar ao Deus desconhecido. Paulo disse, olha, eu vejo que vocês são bastante devotos, e tem muitos deuses aqui, mas vocês também deixaram um altar ao chamado Deus, ao Deus desconhecido. E é sobre esse Deus desconhecido que eu quero ministrar. Ele usou aquele exemplo do altar ao Deus desconhecido para, enfim, explicar para a sociedade grega, para a sociedade ocidental, quem era o verdadeiro Deus. A partir dali, houve o aparecimento das primeiras igrejas cristãs na Europa, na Ásia, na África, até o Evangelho chegar a nós. Amém? Deus abençoe a sua vida e nós nos encontramos então no próximo módulo do nosso curso. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.